acanhados com isso, não. Fiquem à vontade. Se alguém sair durante o período que eu pedi para gravar, por favor, volta. Ai, então, bora lá. Vou aqui já colocar a minha tela para que vocês vejam. A gente começar a trabalhar. Eu espero terminar um pouquinho mais cedo essa aula hoje para a gente poder comer milho ainda, né? Faz parte do processo. Então, bora lá. Eu vou colocar aqui o exercício que a gente está trabalhando, tá? Para a gente ir acompanhando devagarzinho esse conteúdo. Então, o exercício que eu passei para vocês, ele era composto, na verdade, de 5, né? 5 tópicos, para que vocês respondessem. Vou colocar isso aqui para cima, que não vai precisar. Então, a primeira questão, ele diz o seguinte, né? Está todo mundo vendo aí o exercício, está claro, dá para ver? Tranquilo? Vou colocar aqui o material do lado para a gente poder acompanhar. Joia. Então, o que eu coloquei para vocês foi o seguinte: com base nas demonstrações financeiras a seguir, calcule os índices de endividamento, de liquidez de 2013 e 2014, elabore aí um relatório sobre o endividamento da empresa, a sua capacidade de pagamento e a sua rentabilidade. Já é? Então, assim, basicamente, aí vocês vão montar, né, uma tabelinha com os índices, tanto de endividamento quanto de liquidez, e vocês iriam, no caso, né, fazer um pequeno relatório dizendo, olha, se está bom, se está ruim, como é que a empresa está, se ela está com dificuldade, se não está, esse tipo de coisa, tá? Sabendo que os índices de endividamento, quanto menor, melhor, e os índices de liquidez, quanto maior esses índices forem, melhor para a empresa, significa dizer que ela tem condições de pagar suas dívidas, ok? Então, basicamente é isso. Eu botei isso aqui no Excel, essa questão no Excel, para a gente poder tentar trabalhar os cálculos de maneira mais tranquila, tá? Vocês estão vendo aí, vou dar uma crescidinha aqui na fonte para facilitar a vida. Pronto. Então, a tabelinha que eu dei para vocês foi essa daqui, né? O 2014, 2013, 2014. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui? A gente está calculando o índice de participação de capital de terceiro, e aí você sabe que tem duas formas, né, de fazer esse cálculo. Nesse caso aqui, eu usei a forma dividindo o valor do capital de terceiro pelo capital próprio. Então, basicamente, o que a gente fez aqui, no caso 2013, a gente tem um capital de terceiro de 17 mil, que está aqui, né? Capital circulante. Lembrando que o capital de terceiro é o capital, o total do ativo, do passivo circulante e do passivo não circulante. Nesse caso aqui, o passivo circulante foi zero, então eu tenho apenas o valor do passivo circulante, que vai representar para mim o capital de terceiro. E aí eu divido isso pelo PL, tá joia? Eu vou dividir isso pelo PL, e claro, multiplicar por 100, e aí eu tenho 2361 em 2013, tá? Do mesmo modo, eu posso fazer com 2014, basicamente a mesma coisa, só que no caso de 2014 eu vou ter que somar o capital de terceiro, o passivo circulante, mais o passivo não circulante, porque nesse caso existe, né? E dividir pelos 87 mil do PL, tá? E posteriormente multiplicar isso por 100 para poder ficar em termos percentual. Tá aqui, ó. Caramba.
Eu já tinha colocado essa célula como percentual, por isso que ela endoidou o cabeção aqui. Bom, então basicamente é isso, gente. Tá? Eu tenho aqui um índice de participação de capital de terceiro de 23,61 e de 64,36. Claro, aqui ele arredondou um pouquinho, mas não tem problema, tá? É só para a gente saber como é que o cálculo é feito. Aí, na prática, gente, o que é que isso tem a título de participação de capital do terceiro para essa empresa, no caso desta empresa? O que é que esse índice quer dizer para mim? Olha, quer dizer o quanto eu estou endividado em relação ao meu capital próprio. Então, com relação ao ano de 2013, eu vou somente colocar aqui, só para a gente, vocês saberem exatamente o que foi que eu fiz. Com relação a 2013, a empresa tinha 23,61%, né, por cento em relação ao seu capital próprio. Ou seja, gente, do total, né, da riqueza da empresa, dos valores que ela tem de recursos disponível, 23,61%, né, pertencem a terceiro. No caso aqui do 2014, 2014, no caso, a gente tem 64%. Houve um aumento absurdo de um ano para o outro, né? Vocês veem que o endividamento da empresa cresceu bastante. E isso pode ser visto, como o balanço é bem pequenininho, isso pode ser visto de maneira clara, né? Eu tinha 17 mil no primeiro ano, 2013, e eu passei para 56 mil, que a gente está somando aqui, ó, né? Os valores, tem 56 mil no ano seguinte, de capital terceiro envolvido na empresa. Então, houve um aumento significativo para essa empresa. Bom, mas e aí, professor, isso quer dizer que a empresa está muito endividada? Ela está endividada sim, em 2014 mesmo ela cresceu bastante o endividamento. Agora, como é que está a composição desse endividamento? Bom, se a gente olhar a composição de endividamento, composição de endividamento simples significa dizer que eu quero saber quanto do meu endividamento é de curto prazo e de longo prazo. No caso do ano de 2013, o único endividamento que eu tinha era de curto prazo, tinha 17 mil reais, que era passivo circulante. Se eu pego esse passivo circulante, tá? Se eu pego esse passivo circulante, aliás, no caso aqui, como eu não tenho capital passivo não circulante, ele é zerado, logicamente, toda a minha dívida, não precisa nem fazer conta, toda a minha dívida, ou seja, 100% da minha dívida é de curto prazo, porque eu não tenho nada no longo prazo aqui. Então, não tem nem que necessidade de fazer conta nenhuma, né? Nesse caso aqui, em 2014, aí sim eu preciso fazer conta, que eu vou pegar o passivo circulante e eu vou dividir ele pelo, pelo meu passivo não circulante, certo? Para eu poder saber quanto é que ele representa. Na verdade, pegar eles dois, né? Passivo total, 26, mais passivo total, e saber quanto é que ele representa do capital total. Então, na prática, deixa eu só arrumar isso aqui que está feioso. Na prática, vou colocar em percentual. Em 2014, né, minhas dívidas de curto prazo saíram de 100% para 46%. Não significa dizer que as minhas dívidas de curto prazo diminuíram, né? Vocês podem perceber isso. Na verdade, minha dívida aumentou de 17 para 26 mil. A questão aqui é que em 2013 eu não tinha dívida de longo prazo, né, e eu passei a ter em 2014. Então, em relação ao meu endividamento total, em 2014, 46% das minhas dívidas eram de curto prazo. É isso que a questão está dizendo. Até aqui, alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Vocês estão entendendo direitinho? Chegaram a alguma conclusão como essa no decorrer do exercício que vocês fizeram?
Conseguiram chegar numa conclusão, nesse tipo de conclusão que a gente está chegando aqui agora? Sim ou não? E o povo ficou mudo. Massa. Então a ideia é essa. Seguindo aqui a nossa ideia. Não, Vitor, foi o que aconteceu. Vitor? Ele não está conseguindo falar. Ah, só encontrei um índice. Como assim só encontrasse um índice, homem? Não entendi essa, essa informação tua. Só conseguiu um índice? Está com dificuldade técnica aí, né? Certo. De endividamento. Tá bom. Mas você entendeu o que eu fiz até agora? Tá tranquilo? Professor, boa noite. Boa noite. Oi. Tem que desligar o. Calma. Ó, eu não coloquei esse valor em, tipo, 24% arredondado. Eu coloquei 0,24. Tudo bem, para mim não faz diferença isso não, certo? Ah, ok. O termo percentual é importante para que você compreenda o que você está fazendo, mas eu sei que por exemplo, 0,2361 é a mesma coisa que... 0,23, mais ou menos isso. Aí eu não arredondei, não multipliquei por 100 no caso. Uhum. O ideal é melhor que você o faça, Tá? entendeu? Porque no futuro você vai colocar esse número no relatório e fica mais fácil das pessoas entenderem, tá? Mas a Ah, título de ok, entendi. entendo, Tá, eu entendo que 0,2361 é a mesma coisa que 23%. Não tem problema não. tá bom, então. Então, agora Ok. ele pede para calcular a outra parte, que é a parte do imobilizado, né? O valor referente à imobilização do meu PL. Então, eu quero saber, na verdade, que o PL foi imobilizado. Para isso, certo? Eu tenho que vir aqui, pegar meus valores que são imobilizados, né? Certo? E fazer a divisão dele pelo valor do meu PL. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aí é saber quanto do meu PL, quanto desse valor aí de 72 mil eu tenho, né, ele foi transformado em passivo, ou melhor, ele foi transformado em imobilizado, tá joia? E aí, como é que vocês fizeram isso? Quem fez? Quem foi que conseguiu fazer? Me diga uma resposta, para eu não ficar aqui só falando sozinho. Alô, câmbio, planeta Terra, chamando o pessoal. Alô, câmbio. Alguém conseguiu fazer essa questão, sim ou não? O valor da minha deu diferente com a sua, professor. Eu, por quê? Já consegue identificar? Ainda não. Eu vou dar uma olhadinha aqui.
Alguém me diga um valor aí, para a gente poder... Eita, deixa eu pegar o negócio aqui. E aí, meu povo? Não entendi, Eric. Tu tá falando do quê? O microfone aí fala alguma coisa. O de vocês deu quanto? 30 e... 38, 88, 63, 22. Por quê? Porque não é o valor do investimento imobilizado dividido pelo PL, né? Mas lá o que a gente fala é, tá? Então nós temos o investimento, temos o imobilizado, que dá 28 mil, não é isso? Isso. Vocês têm que lembrar que o valor da depreciação, ela reduz o valor do investimento. Lembram disso? Ah, tá. Então foi isso. Foi. Aí você faria assim, você tem que pegar os 8, né, com investimento, correto? Mais os 20 imobilizado, mais a depreciação, porque a depreciação diminui o valor do bem, né? Tá ligado? Entendi Dividir agora. L, que tá aqui, ó, que é 72, tá? Isso aqui é em percentual, né? Fazendo aquele ajustezinho bonitinho. Ele tá arredondando aqui, eu não gosto muito disso, não. Eu vou fazer aqui para... O Excel faz direto, né? Ele só arredonda. Aí vai dar 30,55. Todo mundo entendeu? Dificuldade? Eric, você entendeu agora, Eric? Agora eu entendi, professor. Como foi que chegou esse valor? Uhum. A Eu questão fiz errado. foi a depreciação, né? Sim, foi esse valor. Eu não me liguei nele. Uhum. Eu ver aqui se já vai fazer direto para facilitar a minha vida. Isso, já fez direto. Isso é porque a depreciação é negativa, Eric. Aí quando soma, ela diminui. Entendeu aí? Beleza. Então, até aqui, dúvidas? Alguma dúvida? Ninguém tem dúvida? Massa. Então, vamos seguir a vida. Outra questão aqui é a imobilização dos recursos não correntes, né? Bom, o índice do imobilização não corrente, como a gente está fazendo, né? Esses valores não correntes. Deixa eu pegar aqui para facilitar a vida de vocês. Para facilitar a nossa vida aqui. Peraí. Pronto. Vou pegar isso aqui vai ajudar a gente. Ó.
revisar as coisas. Bom, aqui nós temos o nosso valor, né, com relação a dívidas, imobilização dos recursos não correntes. Então, nós temos o investimento, mais a imobilização, mais mobilizado, mais o intangível, dividido aí pelo passivo não circulante, né, mais PL. Essa é a nossa formulazinha. Trazendo para cá, aí nós temos que vai ser igual a esses valores aqui, que eu já tinha pego, né, na questão anterior. Tudo isso, vou colocar aqui soma, senão não vai acontecer o que eu quero. Soma desses valores, dividido pelo meu passivo não corrente, né, e o meu PL. Então, fazendo a continha, dividido pelo passivo não corrente. Passivo não corrente. Teve algum passivo não corrente nesse ano de 2013, gente? Não, né? Passivo não corrente é zero, porque eu não tenho nenhum passivo não circulante nele. Tá certo? Então, eu vou dividir pelo os mesmos 72 mil que eu tenho aqui de PL. Fazendo a conta, o resultado vai ser exatamente o mesmo, né, da imobilização do patrimônio líquido. Porque eu não tenho passivo não circulante. Tranquilo? Vou só arredondar aqui. Vou colocar aqui Vou colocar aqui o meu pincelzinho para deixar tudo igual. Tá? E do mesmo modo, agora eu vou fazer o cálculo para 2014. Para 2014, raciocínio é exatamente o mesmo. A única diferença é que nesse caso de 2014 eu tenho investimentos de longo prazo, né? Ou seja, eu tenho passivo de longo prazo. E aí eu vou dividir isso aqui por isso, que é o meu passivo de longo prazo. Vou colocar aqui como uma sominha. Mais o valor do PL. E aí o valor vai dar menor, né? 38,46, que é o meu. Vou colocar isso aqui tudo multiplicado por 100. É 38,46. Trazer isso para duas casas de cima vai ficar bonitinho. Pronto. Então, até aqui, gente, alguma dúvida com relação a esses índices? E o que é que esses índices querem dizer para a gente na prática, minha gente? Esses índices estão dizendo para a gente o seguinte, que no ano de 2013, certo? No ano de 2013, 30% do meu patrimônio líquido eu transformei em imobilizado. Né? 30,56% do meu patrimônio líquido eu transformei em imobilizado. No ano seguinte, 51% do meu imobilizado, né, do meu patrimônio líquido, foi transformado em imobilizado. E também, uma coisa importante aqui na imobilização correntes, que ele está colocando aqui para mim. Chegou alguém? Foi? Ele está colocando aqui é o seguinte: no ano de 2013, 30,56% do meu PL, né, foi meu PL, dos meus recursos não correntes, no caso do meu PL e do meu não circulante, ele foi transformado em patrimônio em permanente, né, no caso imobilizado. É importante, novamente, dizer que isso só aconteceu porque eu não tive, na verdade, nenhum valor não circulante nesse período. No ano seguinte, esse percentual pulou para 38,46%. Ou seja, do meu PL e do meu circulante, não circulante, né,
38%, 38,46% foi transformado em permanente, né, em imobilizado. Então, a gente percebe que a empresa ela está realmente, né, numa situação assim, do ponto de vista de endividamento, ela está numa situação de endividamento crescente, né? A gente saiu, no caso, olhando os quatro índices aqui, a gente saiu em 2013 de 23% para 64% de endividamento, que é um endividamento alto. Essa empresa, ela diminuiu o seu endividamento de curto prazo, mas não foi resultante da diminuição efetiva do endividamento, mas sim, né, de que no ano seguinte, 2014, ela saiu de 17 mil para 26 mil de circulantes, e ela acrescentou, incrementou 30 mil de não circulante. Então, o endividamento dela na prática aumentou. O que fez com que esse índice caísse foi simplesmente o fato de que ela não tinha não circulante no ano e passou a ter no outro, né? E aí isso impactou na forma como ela estava endividada, né? A título de curto prazo e longo prazo. E ela também tem aumentado a sua imobilização. Então, pressupõe aqui que ela está usando recurso de terceiro para fazer imobilização, o que, em geral, não é um bom negócio. Mas também dá para perceber, né, que esse endividamento que ela está gerando, né, essa imobilização que ela está fazendo aqui, ela está usando particularmente recursos de longo prazo para fazer, o que não é de todo mal. Então, numa visão geral, a empresa está endividada, ela está com endividamento crescente, mas está usando recursos de longo prazo para transformar esse endividamento em permanente. Tá? Então, o que a gente saber agora é se essa empresa está bem das pernas do ponto de vista financeiro, se ela consegue pagar suas dívidas, mesmo com esse endividamento que ela está tendo. E aí a gente começa a fazer os cálculos de índice de endividamento. Professor, Oi. eu não entendi esse último cálculo que o senhor fez. E também o meu não está batendo não aqui com o valor que o senhor achou. Teria como o senhor fazer Qual cálculo? novamente o cálculo mesmo? Esse último. Mobilização do não circulante? Isso. Olha, Só o cálculo mesmo. Para de ver o que foi que eu 2013, ó, de 2013, o que é, tem aqui a formulazinha, até abrir para a gente facilitar a vida da gente. Ó, investimento mobilizado mais intangível, dividido pelo passivo não circulante mais o PL. Então, investimento, eu não tenho intangível nessa empresa, né? Então, meus investimentos meio mobilizados são esses daqui, tá? Que vai dar aqueles 22 mil, igualzinho como aconteceu na imobilização do meu capital social, né, no meu PL, que eu mostrei anteriormente. Se eu pegar aqui, vai dar 22 mil, tá vendo? Para você perceber. Isso aqui, esses 22 mil, eu vou dividir seguindo a fórmula aqui, ó, vou dividir pelo passivo não circulante mais PL. Só que acontece que eu não tenho passivo não circulante porque ele está zerado no 2013. Então, eu só posso dividir pelo próprio PL, já que o passivo não existe. Fazendo a conta, ele vai dar, na verdade, 30,56. Ele vai dar o mesmo valor daqui de cima. Tá? É só porque aqui o Excel arredonda. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso dele. Mas o valor dá exatamente o mesmo da parte superior. 34 não entra não, senhor. Agora entendi. Foi o mesmo erro que aconteceu na outra. Pode dar Isso, continuidade, professor. tá bom? No próximo. Mas até aqui tem alguma dificuldade com o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo o que está acontecendo com a empresa nesse momento? Está de boa? Bom, o silêncio diz que sim. Vamos seguir a vida. Aí eu vou calcular a liquidez corrente, né? Como é que eu calculo a liquidez corrente? Vou pegar aqui a fórmula para facilitar a nossa vida. Liquidez corrente, aqui, ó. Ativo circulante dividido por passivo circulante, tá? Então, fazendo a continha, eu tenho o meu ativo circulante, que está aqui, ó,
Essa aqui é a parte ativa, circulante. Em 2013, 55 mil, dividido pelo meu passivo circulante, que no caso é 17 mil. Então, em 2013, essa empresa está muito bem, graças a Deus. Ela tem, para cada R$ 1 de dívida que ela tem R$ 3,24 para pagar. Ou seja, mesmo que ela pague a dívida dela, né, com o seu passivo, com o seu ativo circulante, ainda vai sobrar R$ 2,24 para cada R$ 1 de dívida que ela tem. Então, ela está muito bem mesmo. Em 2014, ela tem 93 mil de passivo, de ativo circulante, contra o valor de 26 de passivo circulante. Então, notoriamente, essa empresa também, em 2014, ela se comportou muito bem com relação aos seus índices de liquidez corrente, tá? Isso quer dizer, na prática, né, que essa empresa, apesar do endividamento dela crescente, mas ela não está se endividando de forma irresponsável, ela está conseguindo manter um índice de capacidade de pagamento desse endividamento de maneira bem tranquila, né? Os índices de liquidez dela estão mostrando que ela está muito tranquila com relação ao endividamento, tá? Com relação à liquidez seca, eu tenho, lembrando aqui que liquidez seca basta a gente tirar os estoques e as despesas antecipadas, né? No caso, a gente pode ter. Então, nós temos circulante menos estoque. Aí, ó, eu pego aqui os 55 mil, que é o circulante total, menos o valor do estoque, que é 30. E eu vou dividir isso aqui pelos 17 mil de circulante que eu tenho, né? De passivo circulante que eu tenho. O que é que eu fiz aqui? Eu vou dividir isso pelos 17 mil de circulante que eu tenho. Então, vai para lá. Vinte e cinco. Claro que não vai dar isso. Vou botar 2 casas decimais aqui. Pronto. Então, ó, perceba que aqui, com relação à liquidez seca, basta eu tirar os estoques, né, dentro do circulante, como eu já tinha mostrado para vocês na fórmula aqui. Ela tem, para cada R$ 1 de dívida do circulante, ela tem R$ 1,47 para pagar. Ou seja, mesmo que eu não considere os estoques, essa empresa ainda está muito bem, porque ela consegue pagar suas dívidas, sobra 47 centavos de real para cada R$ 1 que ela tem de dívida. Então, ela está realmente muito tranquila. Quando eu parto para 2014, a coisa ainda melhora mais, né? Eu vou ter o valor do meu passivo, meu ativo circulante, menos o estoque. Perceba que o estoque diminuiu, né, de um ano para o outro, quer dizer que ela está vendendo melhor, está vendendo mais, dividido por 26. Ó, a duplicata recebida da empresa aumentou, foi muito, ó. Tá vendo? Demonstra claramente que ela está vendendo mais. Ela aumentou o caixa, aumentou a duplicata a receber. Quer dizer que ela vendeu mais a prazo e vendeu mais à vista. E aí o índice dela passou para 3, né? Que é um índice excelente para liquidez seca. Ou seja, se ela parar de vender agora, ela ainda consegue pagar tudo que deve, ainda sobra R$ 2 de cada real de dívida que ela tem. A empresa está muito bem. Do ponto de vista da liquidez geral, e aí, volto aqui para mostrar para vocês o índice de liquidez geral, certo? Que vai ser o circulante mais o realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante e não circulante. Então, eu vou ter o valor aqui, ó, do meu circulante, tá? Vou pegar meu circulante, eu vou somar meu circulante como realizável a longo prazo,
que aqui é esse, e eu vou dividir isso pelo valor do circulante, do passivo circulante no caso, né? Isso, nesse caso aqui em 2013 só, né? Porque em 2013 não tenho, na verdade, passivo não circulante. Então, fica tranquilo, né? Eu só pego o mesmo valor do passivo circulante que vai dar na mesma. Vou voltar só ele aqui só de DH, para poder fazer esse cálculo depois de maneira mais fácil. No seguinte, é só puxar. Então, ó, em 2013, essa empresa, do ponto de vista de liquidez geral, ela também estava muito bem. Ela tem quase R$ 4 para cada real de dívida, então está ótima. No caso de 2014, esse índice de liquidez geral diminui um pouco. Mas por que diminui um pouco esse índice? Se vocês perceberem, a razão pelo qual o índice diminui é porque a empresa ela recebeu, ó, ou ela gastou, né, ou ela se desfez de alguns investimentos de longo prazo, no caso aqui das empresas coligadas. Ela saiu de 12 mil que ela tinha para 5. Por isso, né, que isso impacta diretamente no valor da liquidez geral. Outra coisa que aconteceu também é que anteriormente ela não tinha endividamento de longo prazo e ela passou a ter. Então, tanto essa redução do valor das empresas coligadas, né, que ela recebeu esse dinheiro aqui, ela se desfez desse investimento, quanto o aumento do valor do não circulante causou essa diminuição no índice. Tá joia? Tranquilo até aqui, minha gente? Alguma dificuldade? Vocês estão entendendo direitinho? Explicando assim não fica fácil de entender. Eu quero isso lá no quadro que eu vou ler depois, tá? Como é que vocês escreveram isso? E agora, por fim, a liquidez imediata desta empresa. A liquidez imediata, só mostrando aqui nossa formulazinha. A liquidez imediata dela diz respeito à disponibilidade apenas e o passivo circulante, né? Então, a disponibilidade dessa empresa aqui em 2013 foi de 10 mil, porque ela não tem banco, né? Só tem caixa. Isso dividido pelo valor do meu passivo. Então, resultou para mim em 5,9. Já que ela não tem nenhum. Claro, aqui ela é como eu disse a vocês anteriormente nas nossas aulas, é natural que na liquidez imediata o valor diminua, né? O índice diminua, até porque a empresa não é costumeira a empresa ter tanto dinheiro em caixa para pagar dívida assim de imediato. Mas, do ponto de vista de liquidez de forma ampla, ela está bem tranquila, não tem muita dificuldade, não. E em 2014, esse índice, inclusive, melhora, né? Imagine que em 2014, essa empresa ela é capaz de pagar as suas dívidas totais, né? Suas dívidas circulantes totais, apenas com o dinheiro que tem no caixa, já que ela tem R$ 28 no caixa, R$ 28 mil no caixa, ela tem 26 de despesa, né? De passivo. Nesse caso, mesmo que ela pega o dinheiro do caixa todinho e pague suas dívidas, ainda sobra para ela o valor de 0,8 centavos, né, em função do dinheiro que ela tem. Então, gente, do ponto de vista de liquidez, essa empresa está muito bem das pernas, tá? Está muito bem, está muito favorável a situação dela. Embora ela tenha crescido indevidamente, mas ela tem crescido de maneira seletiva, de maneira bem responsável, e isso é demonstrado pela capacidade de pagamento que ela tem. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida, minha gente? Falem agora ou se calem até a prova. Ou melhor, até o semestre que vem. Joia! Então,
Partindo para a segunda questão que a gente levantou para vocês, eu acho que essa foi a questão um pouquinho mais trabalhosa que vocês vão ter nesse exercício. O que é que o exercício diz para a gente? Ó, a companhia liquidada apresenta o seguinte quadro de liquidez nos últimos 3 anos. Aí ele mostra 2012, 2013, 2014 e coloca lá os índices de liquidez. O seu gerente financeiro argumenta o seguinte: a liquidez imediata caiu por a empresa, aliás, caiu porque em época de inflação não é interessante ter dinheiro ocioso em caixa. A liquidez geral é baixa, pois todo o financiamento obtido em 2012 foi aplicado imobilizado. A liquidez seca caiu porque aumentos consideravelmente, aumentamos, né, consideravelmente nossos estoques de matéria-prima. E, por fim, ele diz que a liquidez corrente caiu, porém, a média é de 1,28. É isso que ele está dizendo para a gente. Aí o exercício dá algumas considerações. Ele diz o seguinte, que a empresa está atrasada, está atrasando o pagamento aos seus fornecedores na seguinte base. 2012 foram 20 dias, 2013 40 dias, 2014 56 dias, ou seja, a empresa está atrasando sistematicamente, né, os seus fornecedores ano a ano, ou seja, ela está aumentando, está prorrogando os prazos de pagamento dos seus fornecedores. Possivelmente aqui ela deve estar pagando multa doidado, né, porque quando você não paga no prazo, a tendência é que você passe a ter aí pagamento de juros e multa. O financiamento vencerá no ano seguinte. O estoque de matéria-prima dessa empresa é de fácil aquisição no mercado e normalmente sobe de preço em proporção menor que a inflação. Tá? Então, o que é que ele pede para a gente? Ele pede que a gente analise a empresa e diga se o argumento que esse nosso gerente falou, se realmente faz sentido o que ele disse. Tá já? Então, bora analisar a fala do nosso gerente. Bom, a primeira coisa que ele diz para a gente é que o índice de liquidez imediata caiu porque em época de inflação é interessante não ter dinheiro ocioso em caixa. Eu concordo com ele, número, gênero e grau. O que é que vocês acham? Se que que isso aí realmente está certo. Entendam, a afirmação dele está certa, não quer dizer que o argumento dele está correto. Tá certo? Porque eu não sei se isso aqui que ele está dizendo é realmente a realidade dessa empresa. Ele está apenas fazendo uma argumentação. E aí você, como técnico, como analista, você tem que saber se isso que ele está dizendo é verdade ou não. Tá? Mas dizer que o dinheiro não pode ficar em caixa ocioso durante a época de inflação é claro, né? Porque se o dinheiro fica em caixa, ele não está aplicado, não está rendendo e a inflação vai corroer o dinheiro. Isso aí é lógico. Mas será que a realidade da empresa realmente é essa? Essa que é a questão. Alguém respondeu essa questão? Alguém entendeu isso, analisou essa afirmação do gerente? Sim ou não? Quem fez a segunda questão, pelo menos uma das letras, A, B, C ou D? Quem fez? Que pode me dizer alguma coisa sobre essa resposta. Algum dos valentes cavaleiros ou cavaleiras diga aí alguma coisa? Laísa, diz alguma coisa, Laísa? Chegasse a alguma conclusão com relação a isso? Ou então Felipe, um homem e uma menina? Eu? Tu? Por que não? Vitor, fala aí, Vitor. Vitor nunca mais falou nada. Sempre é eu que falo. Bora ver, né, Vitor? Salva aí. E aí, o gerente está falando a verdade ou não, gente? Se fosse na empresa de vocês, o que vocês iriam fazer? Para provar que ele está dizendo se é verdade ou não? Qual a letra? Qual a letra? Letra A.
E aí? Tá bom, tô vendo que ninguém vai falar nada. Vamos lá, vamos responder. Olha, gente, primeira coisa importante, ele está dizendo que a questão da inflação, realmente, como eu disse a vocês, isso faz sentido. Aí ele diz que a liquidez imediata aconteceu por causa disso. Então, eles não têm, eles pegaram o dinheiro todinho e investiram em matéria-prima, tá certo? Investiram em alguma coisa para não deixar o dinheiro se perder com relação à inflação. Mas será que é isso mesmo que está acontecendo com essa empresa? Olha uma coisa interessante. Se o dinheiro, realmente, a preocupação dele não ter liquidez imediata, é porque ele está preocupado com a inflação, por que eles estão atrasando o pagamento dos fornecedores ano a ano? Faz sentido para vocês? Faz sentido ou não? Se eu tenho dinheiro no meu caixa, tá certo? E eu posso usar para pagar meus fornecedores no prazo e não pagar multa nem juros, faz sentido eu pegar esse dinheiro e investir em alguma coisa sob o argumento de que eu não vou, o dinheiro não vai perder em relação à inflação? Isso faz sentido para vocês? Não, não, realmente. Ninguém percebeu isso não, foi? Então, é. Então o argumento O teria argumento fundamento. dele tá... É, É, fale. se no caso a queda da liquidez fosse pelo fato da inflação, é isso ou não, professor? O caso aqui é o seguinte, ele está dizendo uma coisa certa para encobrir uma mentira. Porque na prática, vê só, se eu tenho dinheiro suficiente para investir, para tirar do caixa, né? Porque a liquidez imediata é caixa, é banco e caixa. Então ele está dizendo, não, eu peguei esse dinheiro e investi porque eu não posso deixar dinheiro ocioso no caixa para poder o dinheiro não se perder em relação à inflação. Tudo bem, faz sentido. Mas se eu tenho dinheiro para investir, por que eu não paguei meus fornecedores na época certa? Então com isso, a queda, no caso então, nos índices da liquidez imediata, ele foi Não tem nada decorrente a ver com inflação. dos atrasos, no caso, aos fornecedores. Tu entendeu? Ele não é nada e ele está mentindo, né? Ele está dizendo uma coisa certa, mas para encobrir uma coisa errada. Esse argumento dele não faz sentido. Porque se isso fosse verdade, ele podia ter pago, né? Esse camarada aqui no prazo. Então, o que acontece? Como você falou, à medida que ele atrasa, ele paga multa e juro. Por isso que está havendo uma diminuição no caixa da empresa. E não por causa da inflação. Entendeu? Entendi, professor. Todo mundo entendeu? Alguém não entendeu? Por favor, fale agora. Entendi. Copiado. Então, esse primeiro argumento dele aqui está furado, não é isso? Joia? Então, eu coloquei aqui, ó, para ajudar vocês. O argumento do gerente teria fundamento se a queda de liquidez imediata nesses 3 períodos, né, teria se dado em função da inflação, onde a empresa adota certos limites de segurança e não mantém seus índices altos. Tudo bem. Mas, como podemos ver, a queda dos índices de liquidez se deu em função dos atrasos sucessivos a fornecedores, né? O que é preocupante. É um dos indicadores relevantes da dificuldade financeira da empresa. Então, não tem nada a ver. Ele tá gastando dinheiro aqui, perdendo dinheiro, porque ele está pagando juros e multa em função de atraso. Né? Ele está com dificuldade de pagamento. Então, não tem nada a ver com a inflação isso aqui, não. A liquidez geral é baixa, pois todos os financiamentos obtidos em 2012 foram aplicados e mobilizados. Ou seja, ele pegou dinheiro emprestado para investir em imobilizado. É o argumento que ele diz. Tá? Mas, se a gente perceber, a empresa
tá? Conforme está aqui, ó, nas informações gerais, o investimento dela, né, vai acontecer, o vencimento, né, do financiamento dela vencerá no ano seguinte. Então, ó, a empresa ela adquiriu um financiamento em 2012 e aplicou em seu permanente, o que reduziu sensivelmente a sua liquidez geral. Por que reduz a liquidez geral, gente, quando a gente faz um financiamento? Porque na liquidez geral a gente conta também os pagamentos os financiamentos de longo prazo, né? Então, à medida que ela faz um investimento, um financiamento de longo prazo, esse financiamento de longo prazo vai impactar realmente na questão da sua liquidez geral. Né? Se a gente olhar aqui para a fórmula, ó, a gente olhar aqui, liquidez geral, cadê você, meu bem? Aqui. Vai ter algum tipo de questão dessa assim na prova para a gente fazer essas análises assim, professor? Sim, vai ter. Vai ter? Sério? Vai ter. Pelo amor de Deus. Vou colocar um balancetezinho lá, conforme eu estou colocando nesse exercício. Vou perguntar a vocês se o que está ali é verdade ou não. Mas nesse nível assim, facilite mais assim, professor. Não é tão difícil não, rapaz. Não, mas para a gente chegar a uma conclusão, eu acredito que o senhor há de concordar, a gente não chega assim de uma forma tão simples não, né? A gente tem que quebrar um pouco a cabeça realmente. É por isso que eu dei um mês quase para você fazer exercício. Então, vamos lá. Então, como eu disse a vocês, ó, no caso aqui de geral, ela pega o realizável a longo prazo, né, que significa que foram recursos que ele pegou emprestado de longo prazo. Então, ela vai impactar o aumento do seu exigível a longo prazo, mas não aumentou o ativo circulante e o realizável a longo prazo. Com o tempo, esse investimento no ativo permanente deveria dar retorno, lucro, né, aumentando o ativo circulante, melhorando a capacidade de pagamento de curto e longo prazo, o que não aconteceu na empresa. Como podemos ver em 2012, até teve um pequeno aumento, né? A gente pode perceber na liquidez geral, ó. Teve um pequeno aumento, passou de 0,3 para 0,31. Teve um pequeno aumento de liquidez geral, mas em 2014 houve uma queda nesse índice. O investimento feito no ativo permanente ainda não gerou receita para a empresa e o financiamento de 4 anos vencerá dentro de 1 ano. A empresa endividou, investiu em si mesma, que é o ativo permanente, quando poderia ter investido esse capital, isso em capital de giro, né? E não obteve retorno. Aquilo que a gente conversou nas aulas quando a gente estava falando sobre índices. O ideal, bom para a empresa, é que ela usasse recursos de longo prazo para investir em capital de giro, né? Porque é mais barato. Essa empresa não fez, e aí o nosso gerente está dizendo, ó, que a liquidez geral é baixa, pois o financiamento de 2012 foi aplicado imobilizado. Tudo bem, ele aplicou imobilizado, está correto a afirmação dele. Só que essa aplicação imobilizada que ele fez não gerou retorno para a empresa. Tá? Não foi ele não fez uma aplicação em alguma coisa que pudesse gerar um retorno. Quais são as coisas de imobilizado que poderiam gerar retorno para a empresa? Por exemplo, uma máquina que ele poderia ter comprado uma máquina mais eficiente, que daria mais produção e assim impactaria positivamente no resultado da empresa. Isso ele não fez. Possivelmente essa aplicação em imobilizado que ele fez foi em algum bem imóvel, tipo uma casa, um imóvel, coisa do tipo, tá certo? E por essa razão, ele fez um investimento errado que não gerou resultado para a empresa e está impactando financeiramente a empresa, porque ela ficou com um índice baixo de liquidez geral, tendo em vista que ele aumentou o seu passivo não circulante, tá? E esse passivo circulante, ele não gerou para ele, no caso, como ele usou esse recurso para comprar imobilizado,
esse imobilizado não gerou para ele nenhum tipo de rendimento. Então, mais uma bola fora do nosso gerente, né? Ele investiu errado. A liquidez seca caiu porque aumentamos consideravelmente nosso estoque de matéria-prima. A questão aqui é a seguinte: quando a gente está falando de estoque de matéria-prima, olha o que o exercício diz para a gente. Ó. O estoque de matéria-prima dessa empresa é de fácil aquisição. E outra coisa que ele fala é que o preço aumenta menos que a inflação. Então, para que eu vou adquirir um estoque? Tá? Para que eu vou adquirir um estoque? Tá? Que ele é fácil de conseguir e ele mais barato, ou seja, ele aumenta um valor abaixo da inflação. Não faz muito sentido. Mas eu vou colocar aqui um argumento para ele. Não faz sentido tirar dinheiro do caixa e banco para investir em estoque de matéria-prima quando essa é de fácil aquisição e normalmente sobe com preço a proporção menor que a inflação. Vocês entenderam? Gente, todo mundo entendeu por que eu coloquei essa informação? Massa. Então a ideia é essa. Tá? Vocês têm que analisar o que ele está dizendo e ver se faz sentido o que ele está argumentando ou não. Nesse caso, esses dois argumentos, esse argumento dele aqui, ele falou a verdade, mas foi um investimento mal feito. Esse aqui, ele investiu novamente de forma equivocada, tá? no estoque, onde não havia necessidade de fazer isso. Na letra C, a pergunta é, a liquidez seca caiu, aqui você já respondeu, foi? Já respondeu. Aí tem aqui, ó, na letra D, ele pergunta para a gente, olha, a nossa liquidez corrente caiu, porém, na média, é de 1,28. Aí eu vou olhar aqui a liquidez corrente. Lembra que a gente conversou sobre liquidez corrente na aula passada, tá? Liquidez corrente é o índice, talvez o índice mais importante com relação à questão da liquidez da empresa. Está 1,2766, né, o índice. Ele realmente aqui ele até tem razão, realmente o índice dá esse. 1,28, a média realmente dá 1,28. Mas é o seguinte, a empresa deverá ter um índice padrão, o qual é possível checar através de comparações com empresas do mesmo ramo de atividade. Somente através da comparação de índice padrão, a empresa da mesma atividade, é que podemos analisar se o índice de liquidez corrente apresentada pela empresa, que estamos analisando, é bom. Dizer que a média é razoável, quando o índice analisado está apresentando um decréscimo, é mascarar o problema que pode estar tendo a empresa. Porque você perceba que no índice de liquidez corrente que ele está apresentando, ó, ela tinha 1,4, 1,35 e ela caiu para 1,08. Ou seja, ela está numa tendência de queda. Embora a média seja 1,28, mas isso não quer dizer que a empresa está numa situação favorável, porque eu não tenho outro índice para comparar. E se eu levar em consideração a tendência que está sendo apresentada aqui, eu posso afirmar que essa empresa está com dificuldade financeira e que essa dificuldade está se agravando ano a ano. Deu para entender? Alô? Deu para entender, meu povo? Alô, povo? Câmbio? Guerreiros? Eita, povo acanhado. E por fim, gente, o gerente financeiro dessa empresa tentou justificar seu fracasso como administrador através da média dos últimos 3 anos, que, como vemos, é acima, né? É incoerente. Em 2014, a empresa teve uma queda de liquidez de 22,5% em relação a 19%, e que a forma
em que a forma feita do investimento da empresa. Além disso, como vimos acima, a média de 1,28, né, que ele colocou de mal a pior, e os argumentos do gerente financeiro não são válidos. Então, de modo geral, a situação que a empresa demonstra, como eu já tinha comentado com vocês agora há pouco, é uma situação ruim, ela está ano a ano se deteriorando, perdendo valor. Tá joia? Então, a verdade, esse nosso gerente financeiro aqui deveria ser demitido antes que ele leve essa empresa para o buraco. Em termos práticos, é isso aí. Seguindo agora para a terceira questão que nós vimos, é o seguinte, ele pergunta para a gente, ó, essas duas últimas questões, essas três últimas questões são mais simples. Ele pergunta o seguinte, quando conceituamos e interpretamos os índices de liquidez, devemos tomar algumas precauções. Quais são elas? Explique cada uma. Quais são essas preocupações que a gente tem que tomar quando a gente está pensando em analisar índice de liquidez? Primeiro, que a gente não pode fazer é considerar qualquer indicador isoladamente. Lembra que eu falei para vocês, a gente não pode analisar o índice separadamente, tem que ser em conjunto. Associar os índices entre si, né? Para conhecer uma empresa, é preciso analisar o todo e não apenas uma parte dela. A análise dos vários itens que a compõem a estrutura de uma empresa é que permitirá diagnosticar a sua situação real. Então, para que eu possa fazer uma análise, uma das preocupações que eu tenho é analisar o todo e não só um pedaço da empresa. Tá? Então, a gente tem que olhar os índices de maneira mais holística, tá? De maneira mais global e não de forma individualizada. A outra questão importante, apreciar um indicador em uma série de anos, como a gente fez agora há pouco, pelo menos 3. Se analisarmos apenas o indicador de um ano, saberemos pouco da real situação da empresa, por exemplo, se nos últimos anos a empresa vem crescendo ou decrescendo, se o motivo pela queda na liquidez geral foi um investimento mal feito, coisa do tipo. Tá certo? Então, o segundo ponto é esse. Primeiro, não considerar o índice de forma isolada, tentar ver todos os índices e a comparação entre eles. Segundo, a gente tem que pegar pelo menos 3 anos para poder analisar se há uma tendência na empresa de queda ou de alta. E, por fim, comparar os índices encontrados com índices padrão, ou seja, índices das empresas concorrentes, tá? Mesmo de ramos, no mesmo ramo de atividade, que de pouco vai adiantar saber os índices da minha empresa sem ter com qual comparar. Para isso, a necessidade do índice padrão, para sabermos se a minha empresa está rendendo o que deveria render em relação às outras do mesmo ramo. Então, preocupação com não pegar os índices de forma isolada. Segundo, ter uma série histórica para poder fazer esse cálculo e saber se realmente há uma tendência na empresa de queda ou de aumento. E, por fim, ter um índice padrão, tá, para poder comparar, seja do própria empresa ou seja de empresas concorrentes dela. Essas são 3 preocupações que a gente deve ter para evitar que a gente tome decisões e analise os dados de forma equivocada. Dúvidas até aqui? Alô, câmbio? Deu para entender? Tudo certo, maravilha. Gosto de ver assim. O povo inteligente é outra história. Aí, a quarta questão que nós colocamos para vocês foi, essa já está respondida basicamente, né? Que fala o seguinte, em época de inflação alta, é interessante ter um índice de liquidez imediata elevado, por quê? Bom, já expliquei para vocês agora há pouco, né? Mas está aqui a resposta. Não é interessante ter um índice elevado, porque significa uma política mais rígida. Porque pode significar uma política mais rígida de disponível, pois o caixa e o banco perdem o poder aquisitivo com a inflação. Né? A gente tem que pegar esse dinheiro e aplicar. Porque se a gente não aplicar, ele com certeza vai perder, vai perder valor em relação à inflação com o tempo. Tá joia? Essa é bem simples, não tem muita dificuldade com isso. Né? Qualquer pessoa sabe que em época de inflação não é bom deixar dinheiro parado. A gente tem que investir de alguma forma
para fazer com que esse dinheiro, pelo menos, não perca, né, não seja prejudicado pela inflação. Tá joia? E, por fim, quinta questão, que eu deixei para vocês fazerem, foi: o gerente do Banco Precavido S.A. suspende um empréstimo que seria concedido ao supermercado Progresso Limitada, porque o índice de liquidez seca é 0,30, enquanto que outras empresas de diversos ramos de atividade têm um índice superior a 1. A atitude do gerente está correta, e por quê? Ó, a primeira coisa que a gente começa a perceber é o seguinte: quando ele fala aqui, ó, ele diz que o índice de liquidez da empresa é 0,30, massa. Porém, ele diz que, enquanto o índice de outras empresas de diversos ramos de atividade tem isso superior. Mas eu não posso, acabei de ver isso agora há pouco, eu não posso comparar o índice de uma empresa de um determinado ramo com ramos diferentes, porque são tipos de atividades diferentes, e, logicamente, a atividade da empresa impacta diretamente na liquidez dela. Não faz sentido isso. Então, o primeiro problema já está aí. Mas vamos ver aqui a resposta. A atitude do nosso gerente está incorreta, né? Não está correta. Porque o índice de liquidez seca do supermercado Progresso deverá ser comparado com o índice de liquidez seca de outro supermercado, ou seja, a comparação deve ser feita com índices padrão do mesmo ramo de atividade e não de outras empresas de diversos ramos, como fez o gerente do banco. O índice de liquidez seca é um índice bastante conservador, pois analisa o ativo circulante sem os estoques. E vocês sabem muito bem que quando está falando de um supermercado, o estoque conta muito, né? Porque a gente vende muito, né? E o giro no supermercado é muito grande. E no caso em tela, é um supermercado, ramo que apresenta um alto índice de investimento em estoque, com grande rotatividade, normalmente venda à vista, sem duplicata a receber. Para que o gerente pudesse ter uma boa avaliação do supermercado Progresso, ele deveria avaliar o índice de liquidez seca obtido com o índice padrão de liquidez seca, né, do setor de supermercados. Tranquilo? Deu para entender? Dificuldades? Dificuldade, gente? E aí, fora a segunda a questão, que eu sei que foi um pouquinho mais trabalhosa, porque requer um pouco mais de conhecimento, de mais maturidade nas respostas. As demais, ficou tranquilo? Conseguiram fazer no exercício essas respostas que eu estou dando, mais ou menos como eu estou falando aqui para vocês? Tranquilo? Maravilha. Fico feliz por isso, gente. Fico feliz mesmo. Então, gente, só para recapitular, essas respostas, esse exercício, ele contempla toda a parte de índice que a gente viu, basicamente, tá certo? Aqui a gente não pegou bem os índices de rentabilidade, mas vocês podem, inclusive, pegar esse exercício aqui, ó, é uma sugestão que eu dou para vocês. Calculem os índices de rentabilidade dessa empresa, essa aqui, ó, da letra A. Façam isso. É a sua atividade de agora à noite, do resto da aula. Peguem isso aqui e calculem o índice de rentabilidade dela. Tá? E outra coisa, o que a gente vai ver basicamente na nossa avaliação vão ser os índices, tá joia? A parte teórica também vai cair, então vocês vão ter que ler o material. Isso aí eu não posso ajudar vocês na atitude de revisão, porque não faz sentido eu ler para vocês. Vocês têm que ler mesmo, tá? Então se preocupem com isso. Do conteúdo da semana passada, que eu passei para vocês o exercício, né? O exercício não, a aula, eu devo colocar apenas o exercício do payback, que é aquele que você vê ao longo dos anos, quando é que a empresa conseguiria pagar suas dívidas, e é o payback simples, tá? É aquele bem bobinho, que vai colocar uma relação de 5 anos com investimento X, você vai dizer em que ano a empresa conseguiria pagar sua dívida
do ponto de vista do payback. É bem simples, não tem nem muito o que a gente pensar naquilo ali, não. Tá? Então, estudem, tá? Façam isso que eu falei para vocês agora, com relação aos índices de rentabilidade dessa empresa aqui, do exercício 1, tá? Dessa questão, tá? Se tiverem alguma dúvida, manda para mim no zap, que à medida que eu posso, estou respondendo, tá? Tem estresse, sabe, que à medida que eu posso, eu respondo. Agora, lembrando que eu estou trabalhando amanhã e sexta, durante o dia, que eu estou em home office, mas na medida que eu puder, eu vou respondendo para vocês. Tá bom? Então, gente, por hoje é só. Vão curtir um restinho do seu São João, que eu vou comer meu milho, minha canjica ali agora. Tá, joia? Estudem, refaçam esse exercício, se for possível, refaçam, tá? Para que vocês possam assimilar esse conteúdo e acrescentem aí, no primeiro exercício, a questão dos índices de endividamento, de rentabilidade, tá? Para vocês não esquecerem desses índicezinhos aí, tá? A prova vai ser 10 questões, normal, como a gente já faz geralmente, não tem nenhum segredo para vocês. E como eu disse, eu vou colocar questões em que vocês vão ter que opinar se a opinião que eu estou dando com relação à análise está correta ou não, se é verdadeira ou falsa, tá? Então, vai ter questões de múltipla escolha, tipo V, né, verdadeiro e falso, tá? Como a gente fez na prova passada. Então, dei uma estudada direitinho, porque senão fica muito fácil, né? Vocês vão fazer a prova em casa, então tem que ter um pouquinho de dificuldade para poder animar o negócio. Um abraço, bom São João para vocês. Semana que vem a gente se encontra.